Abreu 15, 1 Samuel 17. Ajuntaram-se os filisteus e as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Efes-damim. Era um vale que havia com 2 montanhas. Porém, Saul e os homens de Israel se juntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Deixa eu ver se eu consigo mostrar onde é a história. Aqui. Aqui, ó. Samaria, isso aqui é Judá também. Aqui está Jerusalém. O vale de Socó é aqui. Azeca, aqui o vale de Elá. Um está do lado de cá, outro está do lado de cá. Aqui a batalha vai ser travada aqui, ó. Essa parte toda é Samaria e Judéia. Samaria e Judéia, por aqui. Ok? Mar Morto. Bom. Estavam estes, os filisteus, no monte da banda da lei, e os israelitas no outro monte, da banda da Quem. Ótimo, isso é ótimo, da lei e da Quem. E entre eles o vale de Elá. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. É a história do Golias e do Davi. De Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Cada côvado tinha 46 centímetros, 1 palmo 43. Então Golias media 6 vezes 46, 2,99, 3 metros de altura o homem media. 3 metros. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze, mais ou menos 60 quilos. Só a couraça dele pesava 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, que media pesava 8 quilos. O eixo do tecelão pesava 8 quilos. Então a ponta da lança dele pesava 8 quilos. Gente, isso devia ser enorme. E a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. A haste pesava 8 quilos e a ponta 600 ciclos de ferro, que era 7 quilos. A lança dele total pesava 15 quilos. A pessoa recebeu uma lança dessa assim pela frente, e diante dele ia um escudeiro. Ele tinha um escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e lhes disse: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. O Golias estava fazendo uma proposta indecente. Quem é que ia enfrentar um homem de 3 metros de altura, cuja lança pesava 15 quilos? Ele sabia que não tinha ninguém que o enfrentasse, por isso que ele estava tirando aquela onda toda com o pessoal. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Afrontou mesmo. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Ficaram morrendo de medo. Claro, né? Davi, filho daquele efrateu de Belém de Judá, Jessé, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul já era velho e adiantado em anos entre os homens. O pai dele já estava bem velho. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Os 3 filhos mais velhos foram lá se apresentar para lutar na guerra. Eliabe, o primogênito, Abinadab, o segundo, e o terceiro Chamá.
Davi era o mais moço, era o caçula. Só os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Davi ia e voltava. Ele ia lá para acalmar o espírito maligno que perturbava a cabeça de Saul, deixava o Saul perturbado. Como Davi tinha o Espírito Santo, ele tocava a harpa e acalmava, ficava tudo calmo. Isso já vinha de Deus, obviamente, para que Saul chamasse sempre Davi. Mas o Davi ia e voltava, porque ele cuidava dos rebanhos do pai. Então ele ficava para lá e para cá. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. 40 dias ele ficou ali tirando onda. Manda um para vir lutar comigo, todo dia, de manhã e de tarde. Disse Jessé, o pai, a Davi: leva, peço-te, para teus irmãos, um efá deste grão tostado, eram mais ou menos 20 litros, né? E estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Mandou Davi levar comida para os irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante. E visitarás a teus irmãos, a ver se vão bem. E trarás uma prova de como passa. O pai estava preocupado com os filhos lá na guerra, queria saber como eles estavam. Deu aquela desculpa que ele estava mandando coisa para eles, e mandou para o comandante também um presente. O comandante deixar o Davi entrar lá, né? Queria saber notícias dos filhos. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá pelejando contra os filisteus. O pai está explicando para o Davi onde é que o Davi tinha que ir. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas a um guarda, não deixou as ovelhas sozinhas já não, deixou quem tomando conta. Carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha. E a gritos chamavam a peleja. Vamos lutar, vamos lutar. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu a batalha. Foi lá ver o que estava acontecendo. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias. Duelista é ótimo. E falou as mesmas coisas que eles falaram, e Davi o ouviu. A diferença de um homem de Deus para quem não é de Deus. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Morriam de medo do homem, claro. A pessoa não tem Deus, vai enfrentar uma luta dessa com um homem de 3 metros, enorme. E diziam uns aos outros: vistes aquele filisteu que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Saul estava tão apavorado que tinha dito: quem enfrentar, eu dou a minha filha em casamento e acabo com os impostos. Desde aquela época já veio imposto, né? Aliás, Samuel tinha dito para o povo que quando eles fizessem rei, o rei ia cobrar imposto deles, né? Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão àquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? O Davi se indignou daquela afronta do Golias. Aí ele ouviu mais ou menos o que tinha, mas ele queria confirmar se era aquilo mesmo que ele tinha ouvido. E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, o irmão mais velho de Davi, falar aqueles homens, o Eliabe ficou prestando atenção e viu Davi conversando com os homens. Acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Menosprezando Davi. Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a guerra. O irmão mais velho, o nome dele era Eliabe, irmão mais velho. Devia ter inveja do Davi por qualquer motivo e menosprezava o Davi, que ele era caçula,
E achava que o Davi, olha só, o mau pensamento, ele nem sabia que o Davi tinha ido lá, porque o pai tinha mandado recolher notícias deles. Já foi logo arrasando com o Davi, dizendo: o que você veio fazer aqui? Eu já sei que você é mau. E aquelas poucas ovelhas, como se ele fosse uma porcaria. Você largou aquelas poucas ovelhas lá com quem? E veio pra cá só pra ficar vendo a gente aqui? Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Essa resposta de Davi mostra que esse irmão dele vivia implicando com ele. Porque o que eu fiz agora? Todas as vezes a gente devia falar qualquer coisa para ele. Você fez isso, você fez aquilo. O Davi falou: mas o que eu fiz dessa vez? Porque todas as vezes ele implicava com o Davi. Agora, o Davi não tinha feito nada e ele já estava implicando de novo. Eu fiz somente uma pergunta, Davi falou. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Ele foi confirmar se realmente era aquilo que ele tinha ouvido. Que o rei ia dar a filha para quem enfrentasse o Golias. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Palavras que ele tinha dito era: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele falou, o pessoal falou: tem um aí, Davi, que parece que vai querer enfrentar. Aí o Saul mandou chamar Davi, e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Saul não levou fé. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí atrás dele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Livrou o cordeiro da boca do leão, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Nossa, agarrou um leão pela barba. O teu servo matou assim o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Davi estava indignado. Davi era um homem de Deus. Ele estava indignado. E tinha o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus veio sobre ele quando ele recebeu a unção. Disse mais Davi: o Senhor Adonai me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Colocou a confiança dele em Deus. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi de sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais o havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de cima de si. Muitas vezes a armadura, as armas normais que se usa numa guerra, elas não servem para outro tipo de guerra. Essa guerra aqui, obviamente, de Davi contra o Golias, não era uma guerra normal. Se fosse uma guerra normal, o Davi enfrentaria com as armas normais. Só que com as armas normais, ele não tinha condição de vencer o Golias. Imagina, só a lança do Golias pesava 15 quilos. Não tinha a menor condição. Muitas vezes nós temos que enfrentar batalhas na nossa vida diária e nós usamos as armas erradas. A maior arma que nós podemos usar contra qualquer desafio que venha contra nós é a palavra de Deus, é o nome de Deus. Porque esse nome é poderoso. Esse nome derruba muralhas. Davi disse assim: não posso andar com isso, pois nunca usei. E tirou aquilo de sobre si. Tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro
e as pôs no alforje de pastor que trazia, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, eles foram se aproximando um do outro, e o seu escudeiro ia na frente dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. Às vezes um garoto, né? Um garotote pro Golias. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Davi foi amaldiçoado pelo filisteu. Imagina se ele se preocupou com isso. O filisteu estava debochando dele. Você está vendo para mim como se eu fosse um cão, um cachorrinho? Você vai me bater com pedra e com pau? Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado.